Bom dia, galerinha! Nós iremos estudar hoje no conteúdo de ética sobre o desenvolvimento de uma nação. E nós iremos abrir na página 62 e nós iremos entender o que é desenvolvimento e de uma nação. Uma nação é feita, em primeiro lugar, de um povo que começa a crescer populacionalmente, mas à medida que a população cresce, tudo precisa acompanhar esse crescimento. É igual a cuidar de uma criança que se desenvolve até ficar independente. E mesmo depois, seus pais nunca o perderão de vista. Uma nação é feita de homens e mulheres, com princípios cidadãos, e o desenvolvimento depende desse comportamento. As organizações governamentais precisam ter esse mesmo interesse comum de um objeto que faça o país se desenvolver, mas que não falte o necessário à vida digna. O que seria tão necessário? Cidades saneadas, emprego para todos, salários adequados, menos impostos, saúde para todos e educação. Talvez não compreendamos tudo, mas sabemos que as coisas básicas não podem faltar em uma nação feliz que se desenvolve a cada dia. O maior problema no mundo é a fome. Muitos países têm um índice de mortalidade alta por causa da fome. Ter água e alimento é o que nunca pode faltar na mesa de uma família. Nação que se desenvolve é aquela que, em primeiro lugar, olha para seu povo e busca caminhos para que as questões básicas não faltem. Um grande exemplo de desenvolvimento que desenvolve cuidado com o meio ambiente. Exemplo também de respeito com os idosos, E as pessoas com necessidades especiais. Saúde para todos, mesmo com a superpopulação. É o Japão. O cuidado com a reciclagem faz desse país um dos melhores desenvolvimentos de cidadania. Poderíamos fazer uma lista de ações que podem atrapalhar o desenvolvimento, da nação, como os acordos de empréstimos entre países. Eles fazem a nação enfraquecer financeiramente. Ou seja, quando um país está necessitando de dinheiro, ele precisa fazer um empréstimo para outro país, ele, ao final de contas, ele vai ficar devendo àquele país. E aí, quanto mais ele dever, mais tiver aquele déficit, que a gente chama de déficit, quando o país está devendo, com índice baixo no dinheiro, eles vão fazer o quê? Vão ter que pagar um empréstimo com juros altos. E o país, ele não vai tornar um país desenvolvido. Mas apostar na educação pode ser a melhor chance de uma nação crescer. Porque um povo que sabe argumentar e conhecer as leis poderá transformar seu ambiente em um lugar digno. Porque vai aprender como economizar, onde e como deve gastar seu salário e eleger seus governantes com consciência. O que podemos fazer pelo nosso país e nosso estado? Você conhece a história do nosso desenvolvimento? Então, como a gente já falou sobre o que é desenvolvimento, nós podemos observar que o Brasil, ele é um país subdesenvolvido. Ele ainda não é um país desenvolvido. Porque um país desenvolvido, ele tem que ter uma boa educação, uma boa estrutura para a saúde, geração de empregos e ter melhoria de vida para todos os cidadãos. No país que a gente vive, ainda precisa melhorar muita coisa. Então, já ao final do texto aqui, ele fala que todos os cidadãos que conhecer bem as leis e poder argumentar sobre o fato que existe algum problema determinado no país, ele irá o quê? Conhecer melhor e terá como se defender. Se você não sabe de uma coisa, você não tem como se defender. Então, a gente precisa conhecer as leis do nosso país, tem pelo menos uma base, para poder entender tudo aquilo que passa no nosso país. Na primeira questão, nós temos o texto aí. Este texto, de modo poético, lembra todo trabalhador que seu trabalho é importante, porém, o seu valor é mais. Então, esse texto aqui, ele vai falar de todos os trabalhadores, de todas as profissões e quais são os valores de cada profissão. Então, vamos lá.
Aos trabalhadores. A você que trabalha tanto que ao chegar em casa tem vontade de chorar porque os pés dói, o corpo dói e até a alma. A você que adoeceu pelos maus tratos no ambiente de trabalho. A você cujo trabalho é o maior prazer da vida, mas está fazendo demais que gosta e é reconhecido merecidamente pelo que faz. A você que é um empregador e gera empregos, que não se corrompeu com o sucesso. A você que trabalha em casa e não é reconhecido pelo que faz, porque seu trabalho é o de formiguinha, sem remuneração, cansativo e não tem hora de descanso. A você que mora nas ambulâncias e nos ambulatórios e UTI. A você que passa o dia em busca de um emprego e lhe fecham as portas de uma vida digna. A você que um dia já deu seu próprio sangue pelo trabalho e hoje aposentado tem uma vida de limitações diversas. A você, querido professor e professora, gerador de todas as profissões e muitas vezes mal paga pelas condições básicas. A você, querido músico, que tem na veia as notas musicais e que leva aos corações alento, alegria e reflexões. A você, artistas da tela de TV, telas de pinturas, artista que esculpe, que desenha, que escreve, que declama, que gesticula e dança. A você que cuida dos pequeninos, contando histórias, que usa sua imaginação e sorriso para alegrar e despertar possibilidades múltiplas para quem ainda tão pouco viveu. E a você que ganha pelas algumas moedas, pela demonstração, muitas vezes cheia de tanto talento, perdido o talento nos olhos de quem te joga a moeda ou te olha ao longe. Você tem todo o meu respeito. A você que mora nas ruas e pelos mais variados motivos tem uma vida subhumana para não trabalhar. Você que ainda não tão pequeno e não conhece a infância, corre atrás dos semáforos vermelhos ou já estão enlouquecidos pelo que inala ou ingere e não reconhece como ser humano. A você que abraçou o esporte como causa e ganho de vida, você que leva o nome do país pelos continentes orgulhosamente. A você, querido escritor e escritora, suas palavras são alimento para tantos. A você que trabalha resgatando vidas, suas ruas abrigando com sua boa vontade as carências afetivas e de condições mínimas de sobrevivência. A você que luta pela classe trabalhadora e sonha com um mundo mais justo. A você, planetário, que respira neste planeta e tem a consciência da importância do seu trabalho reconhecido ou não como seu instrumento de labor. Pinturas, alicates, agulhas, seringas, martelos, pregos, pincéis, microfones, cordas musicais, teclados, sejam piano ou de computador, armas de fogo, guaretas, vassouras, enxadas, esparadrapos, pás, anilas, partituras, volantes de carros, papéis e sucatas. A você que faz plantão até nos feriados, quando você desejaria na cama um cuidado com o corpo que luta para se manter em pé em um dia acordado e ativo. A você, trabalhador e trabalhadora, saibam que os seus sonhos ainda não terminaram. Uno-me a vocês no desejo de uma vida melhor, justa, fraterna e feliz. Uma vida digna, digna de um trabalhador e de uma trabalhadora. Não se entregue, lute. Vocês já são vencedores. Mesmo que os ombros, as pernas e os corações estejam em vício da esperança e dos sonhos, estamos juntos. Então esse texto ele dá força a todos os trabalhadores e mostra a importância de cada trabalho. Que todo trabalho ele requer grande importância e desejamos os parabéns. E aí, mesmo que os trabalhadores estejam cansados, eles jamais deverão desanimar. Temos que ser fortes. Então, na segunda questão, nós iremos responder. Qual é a parte do texto que você mais gostou e por que? Você vai colocar. Na terceira questão, procure no dicionário o que é democracia e transcreva nas linhas abaixo. Depois, reflita sobre a cidadania e a democracia e se uma precisa da outra. Nós temos aqui um texto
que é maior, de Milton Nascimento. E aí vocês vão ler. Vamos lá. Eu sou o maior de todos que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam. As mudas crescem. Quando se desnudam, quando não esquece. Daquelas dores que deixamos para trás, sem saber aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncio, evoluindo a cada lua e a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Na quarta questão, vocês vão observar a música e vão fazer um desenho ou uma frase, certo? Nós temos aqui, essa música fecha esta unidade com o desejo que sejamos sempre melhores e maiores que ontem. Com esse pensamento, podemos realmente mudar o futuro. É preciso acreditar e ter sonhos, projetar e agir. Este espaço abaixo é seu. Crie uma frase ou um desenho de acordo com a que agora já aprendemos. Então, esse texto, ele nos motiva. Ele motiva todos os trabalhadores. Mesmo passando por dificuldades ou você esteja cansado, tem muita coisa para fazer, mas a gente não pode desanimar. Se ontem não foi um dia bom, amanhã poderá ser um dia melhor. Então, a gente não podemos desanimar diante da dificuldade, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Tchau. Bom dia, galerinha. Nós iremos agora estudar em artes, né? A nossa continuação do conteúdo de quadros, né? E a gente lembra que a gente viu sobre os quadros de Van Gogh, quem foi Van Gogh, a sua história, biografia, quem foi Cândido Portinari, né? Agora nós vamos continuar as questões sobre as pinturas dos quadros. E aí na página 34, nesta imagem aqui de Paul Klee, nós iremos fazer um quadro abaixo. Só que aqui vocês vão fazer o seguinte, ó, lá está pedindo. Nesta imagem de Paulo Klee, quer dar a impressão de que trata as pessoas, animais e objetos em um rio ou lago. Paulo Klee, Lenda do Nilo. Pastel sobre tela de algodão montado em pano de saco, 1936. No espaço abaixo, faça um quadro tentando obter o mesmo efeito acima, mas em vez de se passar na água, mude o cenário. A sua obra tem que conter pessoas, animais e objetos. Então, não precisa ser necessariamente igualzinho a que está aqui. Você vai retirar a água, você não vai colocar a água como elemento principal. Porque aqui no quadro de Paulo Klee, ele utiliza a água como elemento principal. Usa muitas cores azuis. Você vai colocar pessoas, animais e objetos. Pode ser objetos quais que você escolher. Agora, gente, faça uma pintura expressando os detalhes, porque esses pintores de quadros, como Paul Klee, Van Gogh e Cândido Portinari, eles sempre expressavam algo, ou emoção, ou sentimento, mas também eles colocavam as cores de acordo com a sua vida. Então, eles colocavam, por exemplo, eles usavam um tom de azul, do jeito que eles estavam, né, pedindo. E aí eles iriam colocar as cores necessárias. Então, vocês vão colocar de acordo com o seu trabalho, o seu quadro que você vai criar. E use e abuse das cores, certo? Na página 35, nós temos aí, usando outra cor, aplique a mesma técnica de monocromia no quadro abaixo. Nós temos aqui, Paul Klee, Refúgio, 1930. Nós temos esse quadro, ele usou a cor marrom, né? Bem forte e um pouco mais fraca, e juntamente o preto. Mas aí você pode usar a monocromia, que é a mistura de cores, e aí você vai colocar, fazendo um belo desenho aqui ao lado. O desenho pode ser um quadro, uma pintura que você desejar, mas usando as cores que o autor sempre usa.
Pode ser cores neutras, viu, gente? Cores que dê pra entender. Se você usar o azul, você usa um azul combinando com a cor azul. Né? Você pode usar o azul branco, o azul preto. Tem que ser cores combinadas, certo? E aí, vocês, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Esse nosso conteúdo a gente tá fechando hoje porque esse conteúdo de quadros ele foi bem maior, certo? Por isso que eu deixei para finalizar hoje. Ao final desta aula, eu vou passar um vídeo para vocês revisar o conteúdo que a gente aprendeu, certo? E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Boa aula e bons estudos e até a próxima aula. Um beijo! Hoje eu vou mostrar a arte de Vincent van Gogh. Van Gogh era um pintor holandês. Quando começou a pintar, usava cores mais escuras, parecidas com os tons de terra. Na obra Os Comedores de Batata, o pintor mostra os camponeses, pessoas simples e trabalhadoras, muito respeitadas por ele. Em Paris, Van Gogh conhece a pintura de outros artistas, os impressionistas. Sua obra começa a ganhar pinceladas grossas e movimentos circulares. Ele descobre as cores fortes e vibrantes, como o azul e o amarelo, que ganhou destaque nessa obra, Os Girassóis. Olha que lindo esse vaso! Adoro os girassóis, como Van Gogh. E assim como ele, não gosto de me sentir sozinha. Você quer ver o que o artista pintou para espantar a solidão? Nesse quadro que Van Gogh fez para esperar um amigo, ele usou cores vivas e alegres e pintou quase tudo aos pares. Veja só, 2 travesseiros, 2 cadeiras. Aqui os objetos da mesa estão planos e ele usou contornos pretos nas figuras como na arte japonesa que ele tanto admirava. Vamos fazer um quarto também e colocar nele tudo aquilo que achamos importante? Gostei! Você vai precisar de uma folha de papel sulfite A3 grossa ou cartolina, tesoura, cola, caneta hidrocor, giz de cera. Dobre a folha de papel sulfite na diagonal. Você terá um triângulo. Recorte bem aqui. Abra o triângulo. Você terá um quadrado. Dobre o quadrado ao meio e você terá um retângulo. Dobre novamente ao meio e você terá um outro quadrado. Abra esse quadrado e olhe as linhas que aparecem. Você vai cortar a linha, começando até chegar aqui no ponto de encontro. Depois que você cortou, vai ficar dessa maneira. Passe a cola bem aqui. Vamos trazer um quadradinho sobre o outro. Segure firme. Vai ficar dessa maneira. Uma dica é você fazer os seus desenhos antes de colar um quadrado sobre o outro. Você poderá colorir usando as suas canetas.
Você poderá usar o giz de cera. Depois de colorido, olha como vai ficar o seu quarto. Você pode colocar tudo que tem nele. O seu quarto mostra muito quem você é de fato. Olha como ficou o de Van Gogh. E o que eu fiz? E aí, gostaram? Aguardo vocês no próximo programa. As imagens vêm a mim como num sonho. Virá o tempo em que as pessoas verão que as minhas obras valerão mais que o preço da tinta. Não podemos definir seu trabalho em um estilo ou em uma corrente, justamente porque sua obra é tão interessante e ao mesmo tempo tão complexa. As pessoas gostam de rotular as coisas, e com Klee isso não é possível. Paul Klee sobreviveu a guerras, presenciou a ascensão dos governos nazifascistas na Europa, foi refugiado, participou de diversos movimentos artísticos de vanguarda, lecionou em Bauhaus e produziu literatura relacionada à filosofia e à arte, além de ter sido autor de mais de 10.000 obras registradas. Nascido na Suíça no dia 18 de dezembro de 1879, Paul Klee foi um sujeito prolífico, politizado e autêntico, além de um dos mais influentes artistas plásticos do século XX. Fruto de nacionalidade mista, suíço e alemão, ficou famoso tanto por seus escritos e estudos acerca das artes, quanto pela extensa produção, que parece simplesmente pertencer ao próprio estilo, para além de qualquer movimento. A arte não reproduz o visível, ela torna visível. Paul Klee foi um dos artistas que acompanhou o processo de transformação radical sofrido na Europa, derivativo da virada do século XIX para o XX. Ele acompanhou e participou do processo de afastamento da arte, do realismo e da narratividade, para uma arte com fim em si mesma. Nascendo durante a aurora das vanguardas, ele foi pioneiro naquilo que conhecemos como arte abstrata, junto com outros artistas famosos, como foi o caso de Kandinsky. Klee começou a trabalhar como artista em 1903 e produziu arte até o final da sua vida, em 1940. Durante esse período, procurou se emancipar da descrição de objetos e narração de cenas, muitas vezes fazendo uso de suportes secundários e se apropriando muitas vezes de signos pré-existentes, desagregados de seu significado. Por exemplo, apropriava-se de tipografias diferentes, como a árabe ou a chinesa, ignorava o significado da letra e focava na materialidade da forma, procurando desenvolver uma estética a partir dela. Porque, para Klee, o ponto não estava no o que é representado, mas sim em como se representa. O Klee ele foi para Munique no início do século XX e lá ele ficou conhecendo alguns artistas que tiveram uma importância muito grande no surgimento do movimento expressionista alemão, que foi o Cavaleiro Azul, o Bloch-Reuter, o Kandinsky, o Franz Marc, etc. Então ali foi o primeiro contato que ele teve com princípios fundamentais do que veio a ser a vanguarda histórica posteriormente, né? E ali então ele percebeu um pouco o que seria um processo de criação um pouco mais livre, em termos de concepção plástica. Antes disso ele fazia pinturas, ele trabalhava com desenho, com pinturas figurativas, com caráter mais de representação. Posteriormente a isso, ele faz uma viagem, que é considerada uma viagem importante, meio que um momento definitivo de ruptura na carreira dele, de transformação, que foi a tal viagem que ele faz na Tunísia, em 1914, na companhia de algum desses artistas ligados ao movimento do expressionismo alemão, e lá então ele fica muito impressionado com a questão da luz, do efeito da luz e da cor nos objetos e, obviamente, a questão da cor. Então ele passa a pesquisar a questão da abstração, trabalhar com campos de cor, tem obras na exposição que mostram bem isso, né? Você vê que ele começa a trabalhar propriamente o aspecto da formação pictórica da cor, e não mais da cor como a relação com o objeto, né? Então esse é um primeiro fator de transformação aí, né? Primeiro ele sai do expressionismo, da experiência com o expressionismo do Cavaleiro Azul,
ele descobre os princípios fundamentais que para ele vão significar a pesquisa para chegar na abstração, né? E logo depois disso há um processo de pesquisa relacionada a essa elaboração das formas, da composição plástica da imagem, etc. E aí ele vai para Bauhaus na década de 20, onde então ele passa a operar com um sistema mais complexo, muito fundamentado numa questão racional sobre a imagem, onde ele vai pesquisar a questão do equilíbrio, das linhas, da composição do movimento, da composição da sobreposição de cores, etc., que é aquele período mais tradicional da Bauhaus, né? Ele fez muita pesquisa com suportes, né? Tem obras também na exposição que mostra isso. Ele colava um material tecido sobre outros e passava gesso e rasgava esse gesso com espátulas, produzindo um efeito escultórico na imagem. Você tem relevo nessas pinturas, né? Então, nesse sentido, ele é um artista que foi muito eclético e que participou. Tem obras do Kandinsky, do Klee, que são os realistas, tem obras dele que são cubistas, tem obras deles que são de abstracionismo geométrico, mas ele nunca se enquadrou no movimento, né? E por isso que ele é considerado quase que como um mentor de toda a arte moderna para gerações que vieram depois, porque na obra dele você consegue perceber todas as estilísticas do modernismo clássico. Encontramos também jogos de perspectiva, mesmo não fazendo sentido, e muitas vezes até mensagens de cunho político e crítico nas suas obras. Só que tudo isso, claro, sem comprometer sua linguagem. Por exemplo, ele sofreu perseguição no regime nazista e teve que fugir da Alemanha, em razão de participar da escola Bauhaus, onde lecionou por muitos e muitos anos, e de ter se envolvido com movimentos estéticos mal vistos pelo Terceiro Reich, que chamavam seu tipo de arte de uma arte degenerada. Em 1936, ele pinta o quadro Calígula, cujo nome origina-se do imperador tirânico e lunático Caio Július César Augusto Germânico. Calígula significa botinhas, pois refere-se ao calçado militar romano. E no caso, ele conseguiu unir o universo abstrato do tirano romano ao visual de uma bota militar alemã, fazendo uma crítica aos governos dessa ordem. Ele nunca foi um artista ativista. Inclusive, ele nem participou de movimentos como o futurismo, que era um movimento político, né? E, inclusive, muitos dos artistas futuristas eles se alistaram, né? E morreram no campo de batalha. O Klee também ele se alistou no exército alemão, mas ele não foi para o campo de batalha. Ele ficou prestando serviços administrativos, etc., o que permitiu ele continuar a trabalhar como artista. Então, na verdade, o que você pode dizer de um Klee político seria mais de caráter subjetivo, que foi o momento em que ele teve que enfrentar a questão do nazismo, ele teve que provar que ele não era judeu, porque como ele tinha uma obra muito revolucionária para aquela época, o movimento do nacionalsocialismo olhou para aquilo como uma arte que eles chamavam de arte degenerada, né? Então eles queriam expurgar aquela comunidade artística do ambiente cultural da Alemanha nazista daquela época. Não é à toa que todos os artistas saem da Alemanha, né? Todos, né? O Kandinsky volta para a Rússia, muitos há um processo quase de evasão. Paul Klee, pela primeira vez na América Latina, mas sem obras sobre esse artista. A exposição conta com 16 pinturas, 39 papéis, 5 gravuras, 5 fantoches e 58 desenhos, além de objetos pessoais do artista. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, explica pra gente por que você não gostou. Se você tem interesse de que a gente vá em alguma exposição ou fale de um artista que especialmente você gosta muito, manda aqui nos comentários ou ainda no nosso e-mail contato@canalrevisão.com.br, ou ainda, se você quiser nos ajudar de uma forma mais direta, você pode ajudar a gente pelo financiamento coletivo que nós temos no apoia.se/canalrevisão. Bom, é isso aí, galera. Venham na exposição e é nóis. Falou!